reproduzir. Estão vendo minha tela? Espero que funcione assim. Tá sim. Então, beleza. Então, vamos começar um pouco. Assim, eu coloquei o título sobre reirradiação, mas, na verdade, eu vou falar um pouco sobre o tratamento de radioterapia no cenário de uma recidiva loco-regional isolada, tá? E uma parte dos estudos vão ser sobre reirradiação propriamente dito, tá? Então, aí agora vai funcionar. Então, para introduzir o assunto, 3 coisas que eu queria comentar. A primeira delas, a gente observa aqui em laranja que os pacientes tratados com radioterapia têm uma baixa incidência de recorrência locorregional. Quando é tratado com cirurgia conservadora, gira em torno de 10 até 13%, dependendo se é N positivo ou não. E nos pacientes submetidos a mastectomia e radioterapia, a recorrência locorregional seria em torno de 3 até 8%. Isso aqui, dados de uma meta-análise do grupo de Oxford, com mais de 78 trials, assim, uma informação muito importante, mas de estudos que aconteceram há 20, 30 anos atrás, né? A segunda coisa que eu quero dizer é que a recorrência locorregional ela tem reduzido com o passar dos anos. Isso é uma consequência de tratamentos melhores, de a gente entender bem o que é o paciente com câncer de mama, entender bem como que a gente pode tratar melhor esse paciente. E o terceiro é porque a gente faz um tratamento personalizado, e a tendência é que cada vez mais a gente consiga identificar qual que é o paciente que merece qual tipo de tratamento e, consecutivamente, reduzir o risco de recorrência desse paciente. E a terceira coisa que eu quero falar é que a recorrência locorregional ela depende, está intimamente relacionada ao perfil hormonal e à agressividade da doença. Então, os tumores que são mais agressivos, aqui no caso, o perfil HER2 e um triplo negativo, são os tumores que recorrem muito mais rápido. O luminal B, ele demora um pouquinho mais a recorrer do que esses. E o luminal A é o paciente que está sob um risco aumentado de uma recorrência tardia, às vezes 10, 15 anos depois. Mas observem que a maioria das recorrências, isso a gente já tinha se dado aqui também na meta-análise de Oxford, que 75% das recorrências são antes de 5 anos. Tá? Tem um número me ligando, eu vou ter que só dar um pause aqui, desculpa, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu tenho uma paciente que ela está em UNAI e ela tem um câncer de pulmão e a gente fez uma radiocirurgia nela há algum tempo, etc. Ela progrediu o sistema nervoso central hoje, sabe? Aí eu liguei para conversar com o filho do paciente mais cedo e eles estão super ansiosos, aí ele me ligou e tem uma médica amiga da família que vai me ligar daqui a pouco, eu vou ter que precisar de conversar com ela, mas é coisa rápida, tá? Assim que ela ligar, eu
enquanto isso, acho que a gente pode seguir. Então, as recorrências são principalmente, a maioria nos primeiros 5 anos, e depende do subtipo molecular. Tá? E o que eu queria comentar agora, e o que eu vou abordar nessa aula, vai ser, eu dividi em 2 tópicos. Vou falar um pouco sobre recorrência local, e principalmente sobre cirurgia conservadora e depois mastectomia. Depois eu vou abordar um pouco sobre recorrência regional isolada. Tá? E a primeira parte da aula, essa aqui é a parte mais importante, porque é onde a gente tem mais evidência e é onde eu tenho uma informação mais consolidada de como fazer o tratamento de reirradiação desses pacientes. Tá? Então, primeiro, cirurgia conservadora, recorrência locorregional, o padrão de tratamento é mastectomia de resgate. Tá? Em 1988, um médico suíço, John Kurtz, ele levantou a evidência que ele tinha sobre repetir um tratamento de cirurgia conservadora no cenário de recidiva local após uma cirurgia conservadora. Com 118 pacientes, ele identificou que, se fosse repetido o tratamento conservador, seria uma taxa de recorrência local em torno de 21%, um valor ainda alto para a época. E aqui, em 1989, ele levantou uma segunda amostra de pacientes submetidos ao mesmo tratamento, e com 5 anos de segmento, 36% dos pacientes eles recorriam local. E quando ele compara com o subgrupo, com o grupo de pacientes que foram tratados com mastectomia, a recorrência era muito menor, em torno de 12%. O que mostra para a gente que o tratamento de cirurgia conservadora, apenas nesse cenário de recorrência local, ele ainda não seria a melhor forma de tratamento dos pacientes. Tá? Alguns outros estudos com a mesma ideia mostraram que a recorrência locorregional em 5 anos, então cirurgia conservadora sem radioterapia, beirava em torno de 26% até 35%, 37%. Foi então que alguns autores tentaram associar a radioterapia nesse cenário de cirurgia, de uma segunda cirurgia conservadora. Em 95 foi o primeiro estudo publicado, e a gente consegue observar que, com o N ainda pequeno, mas todos os pacientes tratados com bracterapia, uma recorrência local em torno de 23% a 21%, mas com o passar dos anos, talvez aprimorando a técnica, selecionando melhor o paciente, entendendo melhor a doença, a gente consegue atingir taxa de recorrência local em torno de 7%, que é extremamente aceitável para essa população. E interessante que a toxicidade de grau 3, totalmente aceitável, 8, 10, 16%, e com uma cosmese boa ou excelente, em torno de 75% dos pacientes. Ou seja, um tratamento que seria muito promissor. Tá? E eu faço uma pausa aqui para falar um pouco sobre bracterapia. Então, eu já mostrei para vocês em outra aula o que seria radioterapia externa, e a bracterapia é quando eu pego a fonte de radiação e eu coloco ela intimamente em contato com o tumor. E por que os estudos... Então, a bracterapia é uma forma, quando eu falo de mama, de irradiação parcial de mama. E por que eu falo de bracterapia nesse cenário? Porque os estudos de radioterapia parcial de mama começaram com bracterapia porque era a modalidade mais fácil de ser realizada na época. Então, a gente não tinha muita tecnologia para oferecer um tratamento parcial de mama com radioterapia externa, mas com bracterapia é um método fantástico, porque a dose de radiação ela cai com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, se eu tenho a fonte aqui e o tumor está aqui, passado alguns milímetros, a dose ela cai abruptamente. Então, eu consigo tratar muito bem o leito operatório, a região que eu quero tratar, e proteger bastante o que eu tenho ao redor. O ponto é que, quando eu quero tratar alguma coisa que é muito distante ou muito larga, ou eu quero tratar numa região muito ampla, eu não consigo, porque se eu vou tratar uma região mais ampla e mais distante, eu vou esquentar muito a dose no leito. E aí, consecutivamente, eu posso aumentar a chance de toxicidade, por exemplo. Tá? Então, os estudos de reirradiação, nesse cenário, todos começaram com bracterapia. E aqui eu tenho um estudo, talvez um dos principais estudos nesse assunto, que é um estudo do grupo europeu. Eles avaliaram retrospectivamente vários centros europeus nos quais os pacientes eram tratados com uma segunda cirurgia conservadora seguida de bracterapia. Foram 217 pacientes com follow-up em torno de 4 anos, e observe qual foi a população incluída nesse estudo.
A grande maioria dos pacientes T1 e T2, com tumor com uma média de tamanho na recidiva de 1,2 centímetros, e 96% de pacientes sem linfonodo acometido, com mais ou menos 1/3 dos pacientes aqui HER2 ou receptor hormonal negativo. Então, era uma população muito selecionada, tá? Observe que o controle local, em 10 anos dessa modalidade de tratamento, estava em torno de 93%. Excelente controle local. E com uma sobrevida livre de metástase à distância, em torno de 84%, é um resultado também excelente para essa população. Com uma sobrevida câncer específica em torno de 76%, ou seja, é um estudo importante mostrando que essa opção de tratamento ela é extremamente viável. E analisando quais são os pacientes que tiveram recorrência loco-regional, uma terceira recorrência loco-regional, a grande maioria dos pacientes foi uma recorrência local. A primeira, segunda e terceira no mesmo local. Uma parcela pequena dos pacientes, aqui 30%, recorreram em um lugar diferente da primeira recorrência. Mostrando que talvez, que 70% dos casos, o problema não foi o volume tratado, mas é porque talvez, se eu tivesse irradiado a mama toda nesse cenário, a doença ia continuar recidivando no local, já que não foi um geographic missing, não foi uma falha de localização de tratamento. Toxicidade grau 3, 11%, e 85% dos pacientes com uma cosmese boa ou excelente. Quem teve toxicidade foi fibrose, telangiectasia, hiperpigmentação da pele. Eles fizeram um segundo estudo, agora entre 2010 e 2016, novamente retrospectivo e multicêntrico, com 154 pacientes, que a ideia seria identificar se eu aplicasse os critérios da ASTRO, da ESTRO ou da ABS de radioterapia parcial de mama nessa subpopulação, será que eu consigo predizer qual que é o paciente que tem maior risco de recorrência local? A divisão que eu peguei a classificação da GEC-ESTRO para irradiação parcial de mama, a gente divide em 3 grupos. O grupo de menor risco de recorrência, que seriam os pacientes que são ótimos candidatos para parcial. Grupo intermediário e o grupo de alto risco. O grupo alto risco é aquele paciente que eu não devo, de forma alguma, indicar radioterapia parcial de mama, por exemplo. Se a gente observar quais os pacientes que foram incluídos nesse estudo, novamente, a maioria, 76%, tumores T1 e nenhum paciente ficou linfonodo positivo. 15% dos pacientes eram daquele grupo de pacientes de alto risco para a radioterapia parcial de mama, alto risco de recorrência. E a gente observa que uma recorrência local em 6 anos foi de controle local em 6 anos, foi de 100% para pacientes de baixo risco, 96% para risco intermediário e 93% para alto risco. Duas informações. Primeiro, a recorrência local foi muito baixa, mesmo nos pacientes de alto risco. E segundo, eu posso usar os critérios de radioterapia parcial de mama para eu tentar entender qual paciente passível para eu irradiar toda a mama. Talvez para tentar selecionar qual paciente que eu vou, de fato, fazer uma parcial ou qual paciente que eu vou fazer radioterapia de toda a mama. E se a gente olhar os 6 pacientes que recidivaram a doença, observe, eu tenho 1, 2, 3, 4 pacientes com margem comprometida, que obviamente, na verdade, não é o paciente ideal para eu tratar. Eu tenho um paciente com doença multifocal e fazer radioterapia parcial nesse cenário também não é uma boa opção. Eu tenho 2 pacientes jovens, 38 e 40 anos, talvez uma doença mais agressiva, e eu tenho um paciente com invasão angiolinfática, ou seja, se eu tivesse talvez selecionado um pouco melhor, eu teria um excelente controle local. Mas mesmo assim, eu tive excelente controle local em 6 anos de uma doença que já é recidivada. Toxicidade grau 3, em torno de 4%. Cosmese boa e excelente, novamente, 85%. Esses dados foram tão bons que estimularam a criação de um estudo fase 2 multicêntrico prospectivo, que foi o RTOG 1014, que é a principal evidência que a gente tem para a reirradiação de mama. O estudo ele queria incluir 61 pacientes com uma doença unicêntrica, um tumor até 3 centímetros, submetidos a cirurgia parcial, cirurgia conservadora com margem negativa, e podia ser uma doença N0 ou N1.
E esses pacientes aqui, diferente dos outros estudos que nós mostramos que eram todos bracterapia, e oferecer uma radioterapia parcial de mama com uma técnica de radioterapia externa, radioterapia 3D conformada, que é o que a gente faz hoje para os nossos pacientes, a maioria dos pacientes da mama. O endpoint primário do estudo era toxicidade de grau 3, ou seja, ele queria mostrar que o tratamento ele não tinha uma alta taxa de toxicidade, e como endpoint secundário, avaliar as taxas de recorrência do estudo. Como que ele definiu a região de tratamento? A gente desenha o leito operatório, dá uma margem de 1,5 centímetro, e nessa região é a região que é o meu alvo do tratamento. Ele queria colocar 61 pacientes, ele incluiu, na verdade, 58, com follow-up mediano de 5,5 anos. A população que foi incluída, 40% era doença in situ, 36% eram tumores T1 e nenhum paciente com linfonodo positivo. 31% grau 3, receptor hormonal negativo 24% e 17% HER2 positivo. A toxicidade do estudo, então, o endpoint primário, ele queria no máximo 13% de toxicidade grau 3, ele teve 7%, ou seja, dentro do meu objetivo. Ele não fala sobre a cosmese, mas o estudo no seu endpoint primário ele foi positivo. Falando um pouco agora das recorrências, observe que em 5 anos ele teve 5% de recorrência locorregional, o que é um excelente resultado. Pacientes livres de mastectomia, então 10% das pacientes precisaram de fazer mastectomia, algumas por recorrência, outras por toxicidade, e em 5 anos, 95% dos pacientes livres de metástase à distância. Quem recidivou foram apenas as pacientes com doença in situ, alguns com doença fora da região de tratamento, outros com a doença dentro da região de tratamento. Talvez aqui até levantando uma bola, se a doença in situ seja o melhor cenário para irradiação parcial de mama. Se a gente for resumir todos esses dados que a gente tem, para pacientes cuja recorrência local seja um T1, T2, N0, a gente tem uma evidência de um estudo fase 2, mostrando que cirurgia parcial, cirurgia conservadora da mama com radioterapia parcial, a gente tem excelentes resultados, recorrência em torno de 5% e toxicidade de grau 3 menor do que 10%. Tá? Pacientes que eu faço uma cirurgia conservadora, eu tenho margem comprometida mesmo assim, talvez não é um paciente para a gente manter na cirurgia conservadora, mastectomia talvez seja o melhor cenário para esse paciente. E a gente tem uma subpopulação de pacientes, talvez muito jovens, doença multifocal, tumores maiores que 3 centímetros, talvez perfis mais agressivos, triplo negativo, HER2, que pode ser que a gente precise, na verdade, de uma radioterapia de toda a mama. Isso talvez um subgrupo que a gente vai ter que tentar pontuar qual é o paciente que eu tenho que oferecer um tratamento diferente do que uma radioterapia parcial de mama. Tá? A gente pode discutir até nesse cenário se a gente irradia ou não profilaticamente, eletivamente a região de linfonodos. Isso é outro objetivo da nossa discussão, que eu vou levantar logo na sequência. Quando a doença recidiva com uma doença mais volumosa, T3, T4, N positivo, principalmente N3, a nossa principal informação é que esse paciente deve ser considerado uma mastectomia com esvaziamento axilar. Fazer radioterapia nesse cenário é uma condição que eu consideraria o tratamento. Indicar ou não o tratamento de linfonodos, a gente pode discutir. Talvez com T3N0, a gente avalia o custo-benefício de reirradiar. Se o paciente recebeu radioterapia de drenagem antes, a gente pondera. Se o paciente não recebeu radioterapia de drenagem antes, ou seja, só recebeu radioterapia de mama, eu consideraria tratamento de linfonodos nesse cenário. Aqui o que a gente tem que entender é o risco do paciente recidivar versus o potencial efeito colateral do meu retratamento. Tá? Uma pergunta, então, se a gente deve ou não tratar eletivamente as drenagens, e é difícil a gente achar essa informação, se a gente deve ou não, qual o benefício que a gente vai ter e qual a toxicidade que a gente vai ter. Esse aqui é o principal estudo, é um estudo unicêntrico japonês, no qual os pacientes, ele levantou todos os pacientes tratados entre 89 e 2011, cerca de 3.400 pacientes, e ele pegou dessa população qual é os pacientes que tiveram uma recorrência locorregional isolada. E não só isso, mas quais os pacientes
que na sua recorrência não tiveram as drenagens tratadas, nem com cirurgia e nem com radioterapia. E ele queria ver se depois desse tratamento sem drenagem, qual seria a recorrência regional. E aqui, recorrência regional, independente se for isolado ou não. Ele pode ter recidivado à distância, mas se recidivou regionalmente, ele vai contar esse paciente. E houve, em 5 anos, cerca de 11% de recorrência regional, com 18% de recorrência local e 28% de recidiva à distância. E os pacientes que mais recidivaram em drenagens foram aqueles que tinham invasão angiolinfática positiva e que eram receptor hormonal negativo. E, com base nisso, ele selecionou nas análises multivariadas e viu que essa população, receptor hormonal negativo, invasão angiolinfática, era a população de alto risco de recorrência. E viu que nesse subgrupo, a recorrência regional foi de 24%, enquanto em pacientes que não tinham essas características de alto risco, nenhum paciente recidivou em drenagens. Então, o que a gente pode talvez tirar desse dado, que não é um dado tão bom, que fique bem claro, é que o tratamento eletivo da região linfonodal, num cenário de recorrência, ele pode ser seletivo. De novo, estou falando, no caso, um paciente que tem uma recorrência só no plastrão ou só na mama, sem doença acometida na axila. Tá? Quando a gente vai entrar agora falando de cirurgia conservadora de resgate, na mastectomia de resgate, a gente já tem outro cenário. A gente tem um cenário que a evidência é muito ruim, a população estudada é muito bagunçada e a gente não sabe muito bem o que fazer. Então, eu dividi aqui pacientes que, no tratamento principal, não tinham feito radioterapia e que, na sequência, tiveram radioterapia. Então, primeiro momento, mastectomia radical sem radioterapia no diagnóstico primário. Se ele não fez radioterapia lá atrás, muito provavelmente eu estou falando de uma doença T1, T2, N0, no máximo N1. Se ele não recebeu radioterapia, a gente submete o paciente à ressecção, se ele for ressecável, e oferece radioterapia, tanto de plastrão quanto de drenagens. Os dados são ruins sobre as chances de controle e sobrevida, mas geraria um controle local em torno de 81% e uma sobrevida em 5 anos em torno de 62%. Tá? Os guidelines, de uma forma geral, dizem que se o paciente recorreu nesse cenário, eu indico radioterapia para o plastrão, que é mandatório, e a região linfonodal é strongly advised. Então, mesmo que o paciente seja N0, na recorrência, eu devo fortemente considerar a radioterapia da região nodal, ponderando aquilo que eu acabei de falar sobre cenário seletivo. Tá? Agora, se no tratamento primário o paciente já recebeu radioterapia depois de uma mastectomia, muito provavelmente era um T3, T4, N positivo, N1, N2, N3. Eu estou falando de outro tipo de doença, uma doença muito mais agressiva e que o prognóstico é muito pior. Nesse cenário, o que fazer pode envolver uma ressecção, se o paciente for ressecável, quimioterapia neoadjuvante pode estar na jogada, mas reirradiar nesse cenário é uma situação que tem que ser muito individualizada. Reirradiar, se a paciente recebeu só radioterapia da mama, reirradiar o plastrão, eu consideraria fortemente. Se o paciente recebeu radioterapia também de drenagens e ele recidivou só no plastrão, tratar eletivamente as drenagens tem que ser considerado, não diria que é sempre obrigatório, porque eu tenho que ponderar risco-benefício, mas se o paciente recidivou também na drenagem, a gente vai ter que oferecer uma reirradiação tanto de plastrão quanto de drenagens. Aqui são alguns dados de alguns estudos, de novo, alguns dados ruins. Qual é a chance de controle, qual é a sobrevida e qual é a toxicidade? Veja, tem estudo que fala que a toxicidade é em torno de 8%, tem estudo que fala 67%, então a gente não sabe muito bem o que acreditar. Tem pacientes nesse cenário que eram irressecáveis, que tinham doença presente na hora da radioterapia, então, de novo, uma evidência muito ruim para esse cenário. O guideline, esse é um guideline muito interessante de reirradiação nesse cenário. Para paciente, é um guideline do grupo alemão de radioterapia. Ele considera que os pacientes que têm alto risco de uma nova recorrência, eu devo considerar o tratamento de radioterapia. E a dose, o volume, depende muito do tratamento que foi feito anteriormente. Então, cada caso vai ter que ser discutido individualmente.
No cenário de uma recorrência regional isolada, a gente tem alguns estudos que são interessantes também, todos retrospectivos, separando primeiro sobre recorrência axilar isolada. Esse é o principal estudo que a gente tem nesse cenário, 4.700 pacientes, é um estudo holandês com follow-up de 11 anos, em que dentro desses pacientes, 1,2% tiveram uma recorrência axilar isolada. Esses pacientes foram tratados ou com cirurgia com rádio, só com tratamento sistêmico, mas o fato é que 70% dos pacientes, então, que tiveram recorrência axilar, receberam cirurgia, e o controle regional para esses pacientes, para o grupo de pacientes estudados, foi em torno de 58%, com uma toxicidade de 41%. O que eu quero chamar a atenção e o que eu acho que talvez o mais importante desse estudo é que em 10 anos de segmento, 30% dos pacientes estavam livres de doença à distância, ou seja, mesmo o paciente com uma recorrência axilar, em que eu consegui tratar esse paciente, 30% dos pacientes não tiveram doença à distância. E quais foram os preditores de sobrevida nesse cenário? São os pacientes que receberam cirurgia na recorrência e são pacientes que receberam uma cirurgia R0. Ou seja, eu consegui tratar regionalmente Mastologistas 2021 é Resident novo, é?
Tá vivo, mestre? Opa, desculpa. Eu vi que eu estava falando e agora caiu. Eu não tinha percebido que tinha caído. Putz! Deixa eu perguntar, onde que eu parei quando vocês tinham visto? Rapaz, foi. Você tem como compartilhar a tela aí? Eu te Vou aviso aí. compartilhar, peraí. É porque ele Tá. falou que estava caindo, mas ele depois ele não citou quando ele caiu e eu tô usando dessa vez o Mac e aí ele não me deixa ver toda a tela, é uma porcaria, não vou usar mais não. Eu já tinha falado de drenagem? Já você Já. estava falando de drenagem. Essa foto Vai, já tinha vai. ido para baixo. Vai passando aí. Ainda bem que você mandou mensagem, viu? Senão eu ia ficar aqui discutindo sozinho. Ai, ai. Tá. Eu falei axilar ou supraclavicular? Já tinha Axilar. falado. Tá. Aí. Você parou aí, cara. Essa tabela aí. Essa aí. Então tá bom. Então já estava no quase já. Não mudei, não falei muita coisa a mais, não. Não. Então tá bom. Então, falei da reconhecência axilar, o principal estudo 4.600, o segundo estudo mais comum, mais importante, é o estudo do MD Anderson, tá? Um segmento um pouco menor, 2 anos e meio. Observe, então, falando de reconhecência axilar isolada, pacientes tratados ou com cirurgia, ou com rádio, ou com a combinação, ou tratamento sistêmico. Doença metastática à distância, 50% dos pacientes não tinham evoluído com metástase, e quem teve maior benefício, quem teve menor evidência de metástase à distância, foram exatamente os pacientes que tiveram a doença axilar controlada, ou seja, de novo, se eu controlo o paciente, a doença macroscópica, regionalmente, associando ao tratamento sistêmico, que eu posso tratar a doença micrometastática, eu posso dar algum tipo de benefício a longo prazo para esse paciente, quiçá talvez ter algum tipo de benefício em sobrevida. Quando eu falo da recorrência supraclavicular, o principal estudo é do grupo holandês, um segmento um pouco menor, 6 anos, 0,9% dos pacientes tinham reestivado em fossa, e observe que 60% da população é o próprio paciente que tinha diagnosticado a recidiva, talvez um cenário um pouco diferente do que a gente tem hoje. E 33% a recorrência tinha mais do que 2 centímetros ou múltiplos linfonodos. Os pacientes foram tratados com cirurgia, alguns tratados com cirurgia rádio, só rádio e químio, tem uma combinação de tudo aqui. Mas, enfim, ultimamente, 14% dos pacientes receberam cirurgia, 40% rádio e 40% tratamento sistêmico. 83% dos pacientes tiveram resposta completa, uma segunda recorrência em torno de 35% na drenagem, metástase à distância, 80% dos pacientes tiveram, e 15% dos pacientes estavam vivos sem evidência de doença. De novo, uma subpopulação que pode ter algum tipo de benefício do tratamento local, ou locorregional. E os pacientes que receberam radioterapia, e aqui entenda a radioterapia como um tratamento regional para doença macroscópica, foram os pacientes que tiveram maior sobrevida, que tiveram menor quantidade de metástase à distância, um número pequeno, um P que não é significativo, mas é quase, mas que levanta a hipótese que talvez a gente deva tratar esses pacientes com um intuito radical, ou pelo menos um intuito de maximizar o controle regional. Tá? 5 anos, 22% de sobrevida livre de metástase e 38% de sobrevida global. O que diz o NCCN sobre isso? Então, pacientes que foram tratados com cirurgia conservadora e radioterapia, eles consideram o resgate como sendo mastectomia com esvaziamento axilar, não consideram o retratamento com radioterapia e também não consideram a cirurgia conservadora como opção. Se o paciente fez mastectomia e rádio no primeiro tratamento, cirurgia, se possível, ele não considera a radioterapia nesse cenário. Pacientes que foram tratados com mastectomia e sem rádio, o tratamento é resgate cirúrgico com radioterapia no cenário. Radioterapia que eles indicam plastrão mais drenagem, mesmo que seja um paciente N0 na recorrência. Fiquei curioso para entender qual que é a evidência que eles usam. A evidência 2000, 1999, então uma evidência ainda antiga. Não citam esses artigos que eu mostrei no começo da apresentação. Se o paciente tem uma recorrência axilar, cirurgia é o tratamento principal, seguido de rádio. E se a recorrência supraclavicular ou mamária interna, a radioterapia seria a primeira opção. E falar um pouco, discutir esse tema, e eu trouxe
alguns pontos que eu quero discutir, eu queria ver a opinião de vocês nesse cenário. Primeira coisa, o que vocês acham do paciente que no tratamento primário ele recebeu um tratamento de cirurgia conservadora e na recorrência é um T1, T2, N0? Vocês ficam confortáveis em oferecer uma nova cirurgia conservadora com parcial de mama? Ou vocês acham que teria que ser um cenário muito selecionado para isso? Eu não sei se Daniel, vocês querem discutir e aí depois eu mostro na sequência os outros pontos que eu levantei, ou se eu mostro tudo e a gente volta discutindo. não, acho que a gente pode discutir, cara. Eu acho que é legal, que aí a gente tenta focar naquele ponto aqui, né? Que a gente está indo gradativamente. Acho que assim, numa cirurgia conservadora, Daniel, que a gente recidiva, que a gente fica diante de uma recidiva, a gente se sente extremamente desconfortável numa numa nova cirurgia conservadora. A gente entende que essa é uma paciente de alto risco. Essa paciente ela já recebeu cirurgia e radioterapia nessa mama, né? Porque ela está vindo de uma cirurgia conservadora, então a gente está falando de um tratamento conservador, não só uma cirurgia conservadora, mas a gente está falando de cirurgia mais radioterapia. Então, aquela paciente que a gente fica extremamente desconfortável de fazer uma nova cirurgia conservadora por conta da chance de recidiva dessa paciente. Não que seja uma contraindicação absoluta, né? Eu acho que aquilo que você falou é caso extremamente selecionado. Por exemplo, uma doença muito pequena, né? Uma recidiva que você faz uma detecção precoce de 1 centímetro, entendeu? E a paciente tem uma mama de médio para grande volume, você tem tudo para tentar conservar essa mama novamente, eu acho que é discutível, entendeu? Paciente pós-menopausada e recidiva, também com um perfil biológico favorável, essa paciente ainda tem tratamento sistêmico para resgatar, então eu acho que vale a pena, né, você rediscutir. Mas é lógico, essa conversa tem que ser de pé de ouvido com o radioterapeuta, para a gente poder ver também qual é o perfil que o radioterapeuta vai dizer, não, essa paciente dá para a gente reirradiar. Ou então, porque ficar só numa cirurgia conservadora e não fazer nenhum tipo de radioterapia, aí é que a gente fica desconfortável mesmo, né? Mas, além da gente, a própria paciente, Daniel, ela fica com muito medo de uma nova cirurgia conservadora. Porque, por incrível que pareça, até hoje, a paciente é uma das nossas principais causas de mastectomia desnecessária. Porque a paciente tem um diagnóstico, tumor pequeno, a gente oferece uma cirurgia conservadora e tem muita paciente que não quer cirurgia conservadora porque ela não quer correr o risco de uma recidiva. Aí ela faz uma cirurgia conservadora e recidiva, primeiro ela te xinga até a última geração, e depois você nem discute uma nova cirurgia conservadora. Vamos fazer uma mastectomia e tal, entendeu? Independente do tamanho. Então, na verdade, as pacientes que você vai discutir uma nova cirurgia conservadora um nicho de paciente muito pequeno, sabe? Porque essas pacientes não vão se sentir confortáveis com uma nova cirurgia conservadora, entendeu? Eu acho que é para caso muito selecionado, sabe? Eu não sei se mais alguém tem uma opinião diferente. Tá bom. Eu nunca tive nenhum paciente que entrou nesse cenário, tá? De uma recorrência que fez uma cirurgia conservadora e repetiu uma cirurgia conservadora. Uma vez discutiram isso comigo ano passado e era uma situação que era factível se era uma recorrência pequena, uma doença o perfil hormonal do paciente, enfim, não tinha fatores importantes de risco. Então a gente considerou, mas acho que depois foi só discutido numa reunião e depois eu nunca mais vi o paciente. Não sei se de fato o paciente topou, enfim. Mas é engraçado porque são os pacientes, é o cenário em que a evidência está crescendo muito mais do que no cenário pós-mastectomia.
E eu tive muita dificuldade de achar alguma coisa pós-mastectomia de quando reirradiar. Talvez com uma evidência crescente nesse cenário a gente identifique melhor qual que é a população que a gente pode de fato seguir com esse caminho, ou talvez mais tempo de segmento ou estudos com maior quantidade de pacientes, né? Exatamente. Você vê, por exemplo, o estudo que tem é a fase 2 com 58 pacientes, com 5 anos de segmento. Acho que talvez seja curto ainda para a gente tornar isso o padrão, ainda mais no cenário de uma recorrência, né? É um cenário, né, Daniel, que a gente tem poucos dados, né, para poder ter uma conduta muito firme, né, tão absoluta. Eu vou discutir agora um caso, e talvez alguma coisa comece a ficar um pouco mais comum, sobre a adenomastectomia, e um caso que tratei no começo desse ano, e eu vou mostrar aqui para vocês, quero ver a opinião de vocês. Então, a paciente tem 52 anos atualmente, então ela tinha 42 em 2010, quando ela descobriu um CDIS na mama, não coloquei o lado da mama, é mama direita. É um CDS de mama direita. Na época, ela fez uma mastectomia, uma adenomastectomia, nipple skin sparing, usou tamoxifeno por 5 anos. E em 2019, ano passado, ela evoluiu com uma recorrência na mama. Essa recorrência era um carcinoma, um CDI, um carcinoma ductal invasor. Ela fez uma cetorectomia com esvaziamento axilar. O anátomo patológico veio um tumor de 1 centímetro, era um grau 2, um luminal B, com invasão angiolinfática positiva, e fez esvaziamento, saíram 0 de 29 linfonodos, então era um T1CM 0. Ela fez TC e seguiu com letrozol. E a discussão que a gente pode ter aqui até é se a gente está falando de um novo primário ou se é uma recorrência, né? A gente pode até discutir isso, mas uma coisa que talvez a gente não tenha muita dúvida é que sobrou tecido mamário, talvez, porque a gente tinha uma doença in situ e evoluiu com uma doença invasiva. Talvez algum pouco de tecido mamário sobrou nessa paciente. Então, eu trago aqui a imagem do plano que a gente fez, e o cirurgião optou por uma ressecção, que ele chamou de cetorectomia, uma ressecção parcial da doença, e ele clipou com esses clipes que estão identificados aqui. E a gente fez radioterapia de toda a mama da paciente. Faz mais ou menos uns 6 meses. E aí a gente podia até discutir o que vocês acham, se nesse caso deveria ter feito uma mastectomia radical, ou se irradiar ou não irradiar drenagem nesse cenário, se a gente deveria fazer ou não. E o que vocês acham desse caso? Então, Daniel, esse é a causa, né, do calor da discussão do encontro passado. Houve um estudo, né, que você comentou, né? O pessoal de São Paulo publicou sobre as adenomastectomias, né? Eu acho Essa imagem é até desse estudo. Né? Eu acho que a gente primeiro tem que entender que cirurgia é essa que hoje a gente está fazendo, entendeu, Daniel? Então, quando a gente se propõe a fazer uma cirurgia oncológica, a gente tem que respeitar os seus limites oncológicos daquela cirurgia, né? A adenomastectomia, né, ou adenectomia, que a gente chama, né? E a gente tem que fazer um retalho de mastectomia, né? Aí a gente não tem dúvida, por exemplo, nesse exemplo, né, da foto, a gente não tem dúvida que ficou tecido mamário. Isso é um fator de risco importante, né? Nesses casos, a gente fica na dúvida, isso é uma cirurgia conservadora? Foi uma hemimastectomia? Ou foi uma mastectomia, né? Realmente com segurança oncológica? Porque os dados que a gente tem e follow-ups longos já, né, de adenectomia, as taxas de recidiva são pequenas, entendeu? Eu até olhei esse cenário, algo em torno de 5%, 4% alguns estudos, né? Exato. É uma taxa baixa. Exatamente, são taxas menores que 5%. Né? Então, oncologicamente, a gente tem segurança. Essa cirurgia é uma cirurgia realizada no mundo inteiro, entendeu? Um centro ou outro existe ainda uma certa insegurança com relação
a esse tipo de cirurgia, mas a verdade é que o mundo inteiro faz esse tipo de cirurgia. Então, oncologicamente segura ela é. Agora, que tipo de adenomastectomias estamos fazendo, Daniel? Essa que é a pergunta. Porque existe um contraponto aí importante, né, que é o ponto de vista estético da cirurgia. A paciente que vai para uma adenomastectomia, ela vai com uma expectativa de ter um resultado cosmético de cirurgia muito bom, entendeu? Porque ela vai preservar a pele toda, ela vai preservar a mamília areola. Então, como as próprias palavras da paciente que sai da paciente tira essa mama e bota uma prótese, entendeu? Então, a expectativa dessa paciente é alta, né? E acaba que alguns colegas tendem a ser mais temerosos, principalmente nesse cenário de doença in situ. A paciente teve alguma indicação, seja por qual motivo, de fazer uma mastectomia por um CDIS, né? Aí é que o colega pode ir com uma intenção menor de ter complicações, acabar deixando o retalho maior. Isso a gente tem um impacto, né, em taxa de recidiva, isso não tem dúvida. Agora, Daniel, se essa paciente ela é uma paciente que é submetida a uma adenectomia, né, oncológica bem feita, eu acho que essa paciente tem que ser, não deveria ser considerada uma cirurgia conservadora, né? Minha opinião, tá, Daniel? Então, eu acho que se nós tivermos uma recidiva localizada, pequena, é ressecar a área e acabou. Agora, se eu tenho isso tudo de mama ainda, né? Você conversar sobre uma mastectomia de verdade não está errado, entendeu? É você entender o que você tem ainda de mama para fazer. Agora, em termos de radioterapia, Daniel, nesse caso, você fez só a radioterapia de plastrão. Por que você não indicou a radioterapia de fossa? Essa é a grande dúvida, né? Assim, eu acho que, primeiro, tentar entender se de fato era uma recorrência ou um segundo primário, esse é um ponto de discussão, mas era um tumor, pelas características do tumor, de tamanho, perfil e custo-benefício, o que eu entendi nesse cenário é que talvez eu ia agregar toxicidade tratando fossa, e ela foi muito bem esvaziada, acho que foram 29 linfonodos, né? E aí a minha preocupação é de poder oferecer um super tratamento para ela, sabe? Se ela Se o tumor tivesse... inicial dela fosse invasor, você teria mais... pesaria mais a mão em irradiar a cadeia? Se ela tivesse um tumor invasor, né? No primeiro tratamento e recidivasse com um novo invasor. E ela não fez nada de radioterapia no primeiro tratamento. Antes, né? Ou seja, ela é virgem de radioterapia. Eu poderia considerar. Assim, eu acho que aqui envolve a gente entender qual que é a chance da paciente recidivar em drenagem. Se a gente entende que o risco é muito alto, a gente vai... Aí a balança do custo-benefício, ela toma muito, né? A favor do tratamento. Então, acho que a característica da doença recidivada, acho que talvez o principal, mas eu poderia levar em consideração antes. Por exemplo, se eu tivesse falado de um paciente que era um tumor grande, 4 centímetros, e recidivou agora em um curto período de tempo, talvez eu ia ficar, muito provavelmente, eu teria tratado a drenagem nesse cenário. Tá? Então, a preocupação aqui foi só ela foi bem esvaziada, talvez um tumor pequeno, talvez não oferecer um super tratamento para ela, e também essa dúvida se de fato é uma recorrência ou não, mas por via das dúvidas a gente sempre vai considerar como uma recorrência no pior cenário. Sim, sem dúvida. Agora, veja bem, né, Daniel, acho que é interessante a gente falar desse caso aí. Você pode voltar ali no caso, ali um instantinho? Claro, claro. Eu acho que tem 2 pontos aqui nesse caso interessantes. Primeiro, ela era uma doença in situ, ela não tinha invasão, né, na primeira cirurgia. Então, ou seja, o valor da axila, né, na primeira cirurgia aí, a gente não foi teve, feito PLS, né? lá, tá? E não foi feito PLS, né? Então, e ela fez uma mastectomia, né? Uma adenectomia.
Então, duas coisas para a gente ponderar. Essa avaliação dessa axila, essa paciente era in situ. Então, nesse caso, é importante a avaliação dessa axila aqui, né? Mesmo ela tendo feito uma mastectomia, mesmo sendo uma mastectomia bem feita, com retalho fino, ou seja, uma mastectomia realmente oncológica, mesmo assim, acho que valeria a pena, nesse caso, de doença in situ prévia, né? E a gente vir com uma recidiva após. Essa axila pode nos dar outro tipo de informação que vai mudar alguma coisa nessa paciente. E outra coisa, né? Você vê, e ela foi bem esvaziada? Não, ela foi muito bem esvaziada, né? 29, Muito bem. 29 linfonodos, né? Então, isso é o que a gente fica com medo naquele cenário que eu falei na aula passada. Por exemplo, se eu tenho uma doença invasora e essa paciente tem uma recidiva real, né? É uma recidiva local real, ela era invasora, foi avaliada axila com BLS, fez mastectomia e BLS e teve uma recidiva no local. Então, quando você tem uma axila negativa e faz um tipo de tratamento desse, você fica imaginando a morbidade dessa paciente, entendeu? Com uma axila onde você poderia trocar essa morbidade por uma morbidade menor, pensando num tratamento radioterápico. Entendeu o cenário, Você Daniel? fala, Assim, por exemplo, nesse caso, fazer um PLS e seguir com radioterapia, é isso? não. Não. Se essa paciente tivesse uma doença invasora antes, tá? Fez mastectomia e fez um BLS, não esvaziou a axila, mas era uma doença invasora. Okay. Ela recidiva no plastrão, na mama, faz uma recidiva local, né? Então, assim, você ressecar apenas a área local da área da recidiva e não mexer na axila, se essa axila é comprovadamente, clinicamente e imaginologicamente sem doença, ou seja, ela tem uma axila N0, com uma boa mastectomia, onde essa paciente tem uma alta chance de drenagem errática, se você for fazer um resentinela, entendeu? E a chance de você conseguir um resentinela é extremamente pequena, vai ali em torno entre 50% a 60%. Então, assim, se essa paciente não migrar ou migrar para o lugar errado, você vai esvaziar essa paciente, entendeu? Ter 29 linfonodos. Né? Você está entendendo? A chance de você causar uma morbidade é muito grande. Aí é que entra em discussão o valor da radioterapia axilar nesse grupo de pacientes, entendeu? Nesse grupo específico, né? Que é totalmente específico. Estou falando de cirurgia conservadora prévia. Se a gente tiver uma certa insegurança com relação ao rede sentinela, ou não tiver esvaziado no segundo cenário, aí nesse cenário a gente tem que falar fortemente de radioterapia em drenagem. Uhum. Mas, por exemplo, com esses 29 linfonodos retirados e não ter feito uma sentinela no primeiro momento, você fica confortável com essa axila ou com a drenagem dessa paciente? Em não irradiar? Não, com certeza. Com certeza. Agora, Tranquilíssimo. Então tá bom, agora eu fico mais nessa tranquilo paciente... agora. Pode falar. Diga, Natasha. Não, é só porque, assim, essa paciente não tinha um BLS e ela tinha uma DNE mais ou menos, né? Ela tinha bastante aquela imagem tecido não pela é dessa imagem. paciente, Daí, é do artigo. Eu só coloquei um exemplo. tá, eu não sei, ela não Entendi. tem uma ressonância, essa ressonância não é dela. Você fala Entendi, de eu achei que tentar o fosse. sentinela, né? Isso, de tentar um Sem sentinela dúvida, para ela. Baseando que ela teria tecido, sem né? dúvida. Assim. Numa paciente dessa, aquilo que a gente estava conversando, numa paciente dessa, aquela paciente que você pensa numa cirurgia conservadora para ela. Não que ela fez uma adené, mas ela fez uma cirurgia conservadora. Não tirou a mama toda. Então, vale a pena ressentinelar para você evitar o esvaziamento? Acho que é possível, entendeu? Você raciocinar dessa forma. Uhum, tá, obrigada. Agora, assim, Cristiano tá aí? Eu não sou. Presente. Presente. Cristiano, esse caso é interessante, cara. Me tira uma dúvida. Ela era um CDIS. Uhum. Tá? Ou seja, fez só tamoxifeno, certo?
Você Certo. consideraria, nesse caso aí, como uma recidiva, porque ela é um luminal, e faria o tratamento sistêmico ou só mudaria o inibidor da O hormônio. aromatase? Você considera essa paciente como primo diagnóstico, é o primeiro diagnóstico de doença invasiva dela. Então, não é uma paciente para Uhum, Keylor Trial, é uma paciente uhum. para tratamento primário. Primário. Uhum. Exatamente. Uma paciente de 52 anos com tumor, um T1B grau 2, invasão linfática positiva, TC está muito bem indicado, mas eu amaria um oncotype para essa paciente, para poder tentar evitá-la de químio. Mas numa ausência de químio, principalmente uma paciente que recaiu em vigência de tamoxifeno, mesmo sendo CDIS, era bem provável que na ausência de uma assinatura genômica eu ofertasse realmente TC para ela, TC vezes 4. Mas eu acho que ela ela não fez, eu não estava me usando recordo. tamoxifeno, né? Ela Oi, já tinha perdão? parado, mas ela usou 5 anos. Ah, sim, desculpa, tem 9 anos aqui, perdão, agora que eu vi. É. Tudo bem, mesmo assim. Mas o impacto do tamoxifeno aí é bem menor, então, óbvio, são 5 anos de uso, mas mesmo assim, é um primo diagnóstico. Ela tem fatores de mau prognóstico, né? Ela tem invasão linfática positiva, é um grau 2, a gente fica em cima do muro. Não estaria errado fazer hormônio de cara para ela, mas eu acho que o oncotype para essa paciente seria perfeito. Para mim, a melhor paciente do oncotype é exatamente essa. Beleza. Eu acho Ela que ela fez? fez, Ficaria eu só não no me hormônio, recordo, né? tá? Se viesse um Eu recorrência não score me lembro. baixo. Pois é, se ela viesse com recorrência score baixo, eu faria só hormônio para ela. Tenho aí a informação do receptor hormonal dela, quanto que é. Porque, por exemplo, se fosse um receptor de progesterona negativo, um RE mais baixo, você vai somando fatores de mau prognóstico. Agora, se ela fosse... Porque, assim, se você for avaliar do ponto de vista de classificação clínica, ela é um tumor de baixo risco clínico, ela é um tumor de 1 centímetro grau 2. Para ser alto risco clínico, pelos critérios do MINDACT, que ele utilizou do Advante Online, seria tumores acima de 1 centímetro grau 3. Para ser considerado de alto risco, então, e axila negativa, né? Então, ela é uma paciente, teoricamente, de baixo risco clínico. Então, fazer hormônio de cara para ela tá perfeito. Tem uma série tanto da série da Universidade de Tennessee quanto da Universidade de Canadá, eles viram que essas pacientes acima de 50 anos, com tumores T1, grau 1 ou grau 2 e receptor de progesterona fortemente positivo, a chance dessa paciente vir com recorrência score abaixo de 25, que para paciente de 50 anos a gente fica tranquilo em ofertar só hormônio, é de 97%. Então, talvez seria uma paciente para fazer só hormônio de cara. Mas talvez no contexto de ser não uma recidiva, né? Toda a discussão que o Daniel falou, de poder ser um primário de novo, ou uma recidiva, já ter usado tamoxifeno, não sei se tem acesso à assinatura, ou se veio um recorrência score alto, ou veio ali muito próximo do 25, aí é uma possibilidade de ofertar QT, não estaria errado, não. Mas ela é um T1B, tá? Ela não é um T1C, não, porque 1 centímetro entra num T1B aí. Talvez por conta disso eu ficaria mais tendencioso a fazer mais hormônio do que químio, pensando nesse contexto. Eu te falar de químio porque na minha cabeça ela tinha recaído em vigência de tamoxifeno, mas sendo 9 anos depois, talvez eu faria só hormônio para ela mesmo. Beleza. Vai lá, Daniel. Só um pouquinho. Doutor Mauro, uma dúvida aqui que eu fiquei. No caso da primeira cirurgia dela, né? O CDIS, que ela fez a adené. Mas, assim, se por acaso ficou tecido, mas na peça margens livres, ela foi tratada, certo? Então, aí entra aquela situação da doença microscópica, né? Principalmente em CDIS. Se essa paciente foi para uma mastectomia por causa de um CDIS, é porque ela tinha doença multicêntrica, ou sinais de doença multicêntrica, né? Você pode ter tido margem livre, mas você não sabe o que ficou além daquela margem, porque o CDIS, ele tem aquela característica de padrão saltado, ele tem os gaps, né? Então, você pode ter visto margem livre ali, mas ela pode ter deixado doença. E quando a gente faz uma cirurgia conservadora, o que trata a doença microscópica que ficou para trás? A radioterapia do Daniel. Sim, entendeu? entendi. Então, se eu não faço radioterapia, eu deixo essa mama que restou, com uma chance alta de recidiva local, né? É isso, justamente isso que a gente discute. Será que se uma cirurgia conservadora não merecia uma radioterapia para diminuir essa chance, né? Então, essa é a discussão, entendeu? Entendi, beleza, então, obrigada.
E aí, a última coisa para discutir sobre recorrência axilar isolada, eu trouxe um caso, é um caso recente também, bem recente. É uma paciente de 58 anos. Em 2016, ela tinha um CDI de mama esquerda, na época era um T3N1, perfil HER2. Ela fez químio com ACT-HP, fez quadrantectomia com BLS e veio um T2N0 triplo negativo, isso mesmo. Um T2N0 veio como triplo negativo. Radioterapia de mama e boost, com convencional, ela não recebeu radioterapia de drenagem, ela trata fora e eu não tenho acesso ao relatório. E ela é uma paciente que ela não é minha, tá? Mas ela está tratando recentemente no departamento, então eu peguei o que estava no prontuário. Então, como eu não vi o relatório médico, eu não tenho certeza se de fato não tratou a drenagem, parece que não, tá? Usou Herceptin, em 2019, no finalzinho de 2019, ela teve uma recidiva axilar isolada e uma baita recidiva, é um conglomerado linfonodal no nível 1 da axila de 7 centímetros, tá? Eu vou mostrar aqui a imagem não está tão boa, mas consegue ver que a recidiva Nossa Senhora, do é conglomerado é grande. um puta recidiva. Uhum. Um puta recidiva axilar. Essa paciente, então, fez docetaxel, carboplatina e pembrolizumab, 6 ciclos. Ela teve uma boa resposta. Essa aqui é a ressonância pós. Essa sequência está muito ruim de ver, mas sobre esse linfonodo de 1,77 aqui na axila e um outro linfonodo próximo, em torno de uns 2 centímetros. Ela fez vaziamento de nível 1 e veio com uma doença residual mínima de 4 milímetros. Eu também não tive acesso a esse anátomo patológico, mas foi uma excelente resposta que ela teve e fez pembrolizumab, está fazendo pembrolizumab adjuvante. Da tomografia de planejamento dela, o cirurgião clipou as regiões específicas, fez uma coleção aqui bem na axila, e o que a gente pode discutir nesse cenário é sobre o tratamento de drenagem, se eu vou tratar fossa, trato toda a axila, trato só o leito, o que a gente pode fazer nesse cenário. E eu posso até dividir em 2 cenários, um deles é se o paciente, considerando que o paciente recebeu radioterapia de toda a drenagem, e posso até dividir se o paciente de fato não recebeu radioterapia de drenagem. E a princípio que eu consideraria nesse cenário, tratar a drenagem, pegar essa região do leito operatório e tratar a nível fossa supraclavicular e o restante da drenagem. O que vocês acham? Não tem dúvida, né? Com certeza. Uma boa programação de radioterapia de drenagem. Você faria ela não fez uma mamar interna, não, né? Na primeira radioterapia? Não, a princípio o que eu tenho é só que ela fez plastrão e boost. E você faria mamar interna aí também? Faria axila, fossa, mamar interna? A dúvida que eu tenho aqui é se eu tenho que voltar lá e retratar toda a mama, tá? E tratar a mamar interna também, já que a recorrência foi só na axilar. Claro, a gente sabe que a doença axilar é um fator de risco para linfonodo da mamar interna também acometido. Mas nesse cenário, já é mama esquerda, já recebeu um tratamento antes, eu consideraria aqui só essa drenagem e fossa e sem mamar interna. Mas por que você consideraria tratar a mama novamente? Não, eu não consideraria tratar a mama, só que a drenagem e subir a fossa. Só que se eu quiser tratar a mamar interna, eu naturalmente vou pegar um pedacinho aqui da mama. Tá. Para descer lá embaixo a mamar porque interna. A mama você não vai fazer nada, né? A recidiva dela é só regional, né? Só regional. Então, tratar aqui a drenagem e subir a fossa. E proteger o plexo braquial, que é a maior preocupação, né, de ter algum tipo de toxicidade. O grande problema que eu vejo na reirradiação é que a gente não sabe qual que é a toxicidade que a gente vai oferecer para o paciente no cenário de reirradiação. A literatura é muito ruim. Então, qual que é a chance de plexopatia do plexo braquial? Como evitar? Qual dose que eu tenho que evitar? Então, o Daniel está dizendo aqui que falta menos de 1 minuto, viu? Mas eu tenho eu tenho 2 curiosidades para tirar contigo aqui, cara. Se quiser reiniciar
aí novamente Tá bom. para a gente... Vamos sair aqui, a gente volta então. Não, fechado. Daniel já está aí? Que eu queria fazer uma Daniel? pergunta. Óbvio, ele tem que estar aí. Daniel? Dois questionamentos aqui, inclusive, é o que a gente vive muito lá no base, né? Aquelas pacientes de localmente avançado, que é o nosso cenário comum, né? A gente teve uma paciente recente, por exemplo, né, que eu vi você comentando aí de reirradiação na paciente que recidiva com tumor localmente avançado. Essa paciente em questão, ela era um CDIS, fez uma cirurgia conservadora para o CDIS e fez radioterapia, né, da mama. E ela recidivou com tumor localmente avançado, era um tumor grande na mama, axila comprometida, foi para Quetenel, teve uma resposta parcial e foi para mastectomia, né, com esvaziamento, tá? Essa paciente, qual o grau de contraindicação para essa paciente que já fez radioterapia para cirurgia conservadora, fazer uma nova radioterapia de plastrão, já que ela recidivou ou teve uma nova doença, né, com um tumor grande, localmente avançado, entendeu? Porque a gente sabe que a radioterapia para ela é muito importante para prevenir essa recidiva loco-regional. Esse paciente eu acho que é um caso até mais tranquilo eu acho que os casos difíceis são quando o paciente já recebeu radioterapia de drenagem e quando eu não tenho uma doença positiva na drenagem. Porque esse cenário, eu vou ter que considerar qual que é o risco do paciente ter uma doença na axila e reirradiar eletivamente a axila. Então, aí eu peso um pouco a balança dos efeitos colaterais sem ter uma evidência clara de benefício. Então, eu acho que esse é o cenário mais difícil. Toxicidade maior. Então, exatamente isso que eu quero entender. A toxicidade maior por conta da radioterapia de drenagem? No plastrão é tranquilo irradiar? Porque plastrão, a minha preocupação, na grande maioria das vezes, vai ser ou pele, ou fibrose, cosmese, pulmão, dificilmente com as técnicas de hoje, a chance de pneumonite actínica é menos que 1%, e talvez coração. Mas coração, diante do paciente que tem doença sistêmica e com essa agressividade, eu não me preocuparia tanto a longo prazo com o coração. Então, talvez eu possa ser um pouco mais tolerante nas doses do coração. Nossa preocupação muito de coração é paciente que vai viver 10, 15 anos, né? Que é o tempo que a gente pode ter cardiotoxicidade com dose baixa. Porque o problema, o coração, em geral, a gente dá uma dose baixa, nossa preocupação é essa dose baixa a longo prazo. Então, plastrão, esse é o problema. Quando eu vou para fossa e drenagem, a minha preocupação já é linfedema, que incomoda muito mais a vida do paciente, e plexopatia. Plexo braquial vai aumentar um pouco a chance de ter hipotiroidismo, né, por causa da região tireoide. Esofagite, mas acho que não é tão importante. Agora, então, a drenagem, ela piora muito a qualidade de vida do paciente. Então, num cenário em que eu não tenho certeza se eu vou ter o benefício, que é o cenário de eu suspeitar de um retratamento eletivo,
e eu tenho a chance de efeito colateral, sem saber qual que é o limite de dose que eu posso chegar ali, eu acho que esse é o cenário que a gente vai, talvez, titubear um pouco em fazer um tratamento eletivo. Nessa paciente, ela tratou só plastrão, então não me preocuparia, é doença avançada, tratamento de drenagens e de plastrão. É porque nós recebemos, com frequência, o retorno dos pareceres, né, da radioterapia, informando que a paciente já fez a dose total, né, de radioterapia, né? Isso tem a ver com o tempo que ela fez a última radioterapia ou o volume de radioterapia. Olha, eu não posso mais fazer esse volume porque ela já fez o volume total de radioterapia que ela poderia fazer. Isso que eu não E ela consigo... tinha feito cobalto, né? O cobalto é um problema porque o paciente tem muito menos tolerância, né? Então, eu sei que teve um dia que chegou lá no ambulatório, o pessoal, nós discutimos lá entre a gente, é uma paciente que fez cobalto, estava vendo cobalto, então uma mama, acho que fez conservadora, não sei se foi essa. Uma mama normal, outra mama aqui, ó, aqui em cima, super fibrose, e aqui na fossa, a pele estava até espessa, queimou a pele, não sei o que aconteceu, que a pele ficou tão espessa, ficou áspera, igual uma bucha aqui na região da fossa. A gente tem ideia da dimensão da toxicidade. E aí ela recorreu na fossa e operou com margem livre. É a discussão sobre retratar ou não a fossa. Diante do cobalto, que é um tratamento que a gente não tem previsão da dose, eu não consigo olhar para o plano e falar quanto que ela recebeu de dose. Eu não sei, porque pode dar ponto quente e chegar a uma dose muito alta no plexo. Lá no base, você olha, você não sabe quantas aplicações fez, assim, a documentação de cobalto para trás era horrível. Então, você não sabe o que foi feito, não sabe a dose, não sabe o tanto que chegou, então você não consegue prever. Hoje, a gente está no cenário que eu consigo prever o tanto que chega de dose, eu sei a dose que chegou, então eu tenho muito mais controlado. Então, o fato de ser cobalto é um complicador para a gente. Daniel, deixa eu Mas, por exemplo, aproveitar. Pode falar. Essa paciente do CDIS, enfim, essa, mesmo com cobalto, eu consideraria o retratamento porque ela tem altíssimo risco de benefício. Aí é a balança do custo-benefício. Né? Pois é, a questão foi exatamente essa, né? Porque ela não fez a radioterapia, aí ela recidivou no plastrão. Não, ou seja, eu Então, consideraria. não tem esse limite de volume de radioterapia anterior para a gente considerar uma reirradiação. Não tem um valor fixo. Assim, nesse caso, eu vou considerar o pior cenário e a gente reconsidera um tratamento. Às vezes, eu vou ter que tratar só uma região menor, enfim, falar, ó, já que a toxicidade foi grande, eu vou ter que reduzir, vou ter que manusear o tratamento agora, mas algum tipo de tratamento eu ofereceria, não deixaria. Está uma recidivada que daqui a pouco, né? Tá. Daniel, eu tenho um caso que eu queria até ver a sua opinião. É um caso, uma paciente que teve um tumor triplo negativo, eu não vou lembrar o detalhe, eu acho que porque ela não começou o tratamento comigo, ela tratou inclusive em Belo Horizonte. Eu acho que ela fez neoadjuvância, fez um ACT para um triplo negativo, na mama, axila negativa, fez linfonodo sentinela, fez um quadrante, era um T2N0, e aí foi a adjuvância que ela fez. Ela foi operada por front, fez um T2, era um T2N0, fez quadrante com BLS, fez a CT de quimioadjuvante e foi para radioterapia padrão, bonitinha, só do quadrante, porque não irradiou drenagem, porque ela era um N0, paciente pós-menopausa. Um ano depois, ela recidivou com um linfonodo axilar, ipsilateral, foi biopsiado, veio um triplo negativo. Ela foi estadiada sistemicamente, sem doença à distância, ela foi operada, fez um esvaziamento axilar, então ela, esse linfonodo clinicamente positivo, que a gente já tinha biopsiado, era doença, acho que não veio, se não me engano, não veio mais nenhum outro linfonodo a mais doente, e aí essa paciente então tratava em Belo Horizonte, mas aí veio para Brasília, veio comigo. Era um triplo negativo, a gente propôs quimio de novo para ela, eu fiz docetaxel e carbo, ela já tinha estourado dose de antraciclina. E aí agora acabou a quimio dela, eu devolvi ela para o radioterapeuta para poder discutir radioterapia de drenagem, porque na primeiro tratamento ela não tinha irradiado. Ela foi para BH, porque a primeira rádio dela foi lá, a logística para ela BH ficaria melhor, e o colega me ligou falando que não estava querendo irradiar a drenagem dela por ser um triplo negativo, porque a chance de recidiva sistêmica seria muito maior do que o loco regional, e por ser uma axila esvaziada,
uma paciente obesa, ela realmente tem IMC acima de 30, ele tinha muito medo de como essa radioterapia piorar a qualidade de vida dela, principalmente pensando em linfedema, mas não irradiar a axila, porque a axila estava tratada, era irradiação de fossa. Quanto procede, seria sua conduta, óbvio, você não está vendo o caso, mas isso seria sua conduta? Você ficaria tranquilo de omitir a radioterapia nesse caso? Então, eu acho que a gente tem que tentar pesar o benefício desse paciente. Então, se a gente considera que o paciente tem uma doença loco-regional, nesse caso regional, e que o tratamento sistêmico é capaz de a gente tratar a doença micrometastática e que faz sentido a gente intensificar o tratamento regional para dar algum tipo de benefício para o paciente no futuro, que seja controle regional e talvez tentar alguma coisa de sobrevida livre de doença, enfim, alguma coisa assim, então acho que a gente tem que partir para cima, extrapolando o dado que a gente tem do tratamento primário, já que a gente sabe que o paciente que tem linfonodo positivo no tratamento primário é um paciente com aumento do risco de recorrência e a radioterapia traz o benefício no tratamento primário. A idade Se é um vai fator que trazer você nesse considera, cenário, Daniel? eu acho que sim. Se é o paciente quanto mais jovem, em Lembra a geral a gente idade, considera que é Cris? um paciente 60 anos, 60, 60 e pós-menopausa. Pós-menopausa, 60, tá. 65 anos. mas eu acho que iria para cima para tratar sem problema. E se a gente, provavelmente, a gente extrapolando o dado do tratamento primário, a gente vê um benefício. Jogando para o cenário de recidiva, é provável que esse benefício seja um pouco menor, naturalmente, porque a gente aumenta a chance de doença metastática. Mas a gente está entendendo que esse paciente pode ser que ele tenha algum benefício. E pode ser que a gente consiga dar esse benefício para esse paciente, então eu consideraria. Qual que seria a preocupação aqui? É o risco de, como essa área provavelmente não foi radiada anteriormente, foi só mama, eu ficaria mais tranquilo com relação ao risco de reirradiação. A preocupação é mais num paciente que foi esvaziado e vai receber radioterapia em cima. Né? Então, muita coisa vai ter que ser extrapolação nesse cenário. Eu não veria o problema de tratar. Se essa paciente já tivesse tratado a drenagem antes, a gente poderia ficar um pouco mais preocupado. Aí talvez a gente poderia discutir, vamos tratar só fossa, não pegar essa, enfim. Aí é o caso que talvez eu ia fazer o MRT e tirar toda a dose do plexo braquial para a gente reduzir o máximo o risco de plexopatia, pelo menos, enfim. Eu consideraria por tratar, mesmo sendo obesa, acho que com tecnologia, e aqui falando de MRT principalmente, mas você vê axila para ela. Mas agora ela esvaziada, você faria axila? Trataria nível 3 só. Que normalmente hoje não é esvaziado, né? Nível 3 ela tem um potencial merdogênico muito grande, porque é uma paciente... mas a gente não tem outra palavra. Eu nunca vi essa. Não, eu uso com uma certa frequência. Porque, assim, é obesa mesmo, teve todas as complicações possíveis de tratamento, fez anemia, a gente teve que transfundir, hipertensa, diabética, a axila esvaziada, o masto que esvaziou a axila não é o mesmo masto que operou a mama, mãe de médico, assim, todos os fatores de pior prognóstico numa mesma pessoa. Ela ficou com uma fístula nessa axila, então, assim, durante a quimio, uma celulite umas 2 vezes. Então, assim, eu achei que o rádio realmente ele não quis pagar para ver pelo risco de complicação que pode ter ele mesmo. De toxicidade, exatamente. Também. Mas, sim, eu entendo, mas assim, é porque ela saiu do meu consultório com eu falando, olha, eu faria rádio. E aí ela saiu do consultório dele falando, não, eu não faria rádio. Mas eu falei, não, eu te entendo, acho que tem que pesar para ela, passar isso para ela e a paciente participar da decisão, entendeu? O quanto que ela estaria disposto. Eu acho que tem que ser, o paciente tem que participar. Eu concordo com a palavra aqui. Eu acho que tem que ter a decisão e tem que julgar. Assim, a princípio eu consideraria, a não ser que fosse fortemente proibitivo. Eu não considerei que para ela fosse, não. Daniel, para a gente dar uma fechada aí, Intrabin, você tem experiência, você indica, é uma opção para essas pacientes reirradiarem? Tá. O Intrabin, então, é uma forma de radioterapia parcial de mama, né? Então, é uma boa opção. Começou assim. Eu acho que com a evolução tecnológica, comercialmente, eu vou falar assim, parte econômica e depois a parte clínica. A parte econômica não se justifica, a não ser que você for um centro de grande volume, tá?
No cenário de tratamento primário, o grande problema que eu vejo do Itrabim ou dessas modalidades é você fazendo um intraoperatório, você não tem o resultado anatomopatológico do linfonodo, principalmente. Aí você opera o paciente, aí depois você vê que o paciente é o N1. E agora, se eu precisar tratar drenagem, como que eu faço? Então, eu tenho que estar ciente que uma parte dos pacientes depois vai ficar complicado se eu tiver um super estadiamento aí com o linfonodo, o anatomopatológico do linfonodo, tá? Para parcial, qual que é o grande problema desses tratamentos de parcial, de bracterapia, intraabim, etc.? É que a dose ela é com inverso do quadrado da distância. Então, se eu quero tratar uma região de 2 centímetros, o que está distante, eu vou receber a dose X. Só que o que está perto é igual a bacterapia ginecológica. O que está perto, a dose é muito mais alta. Então, eu não consigo tratar aqui longe com uma dose baixa aqui. Eu não dou uma dose homogênea. A dose acaba sendo muito heterogênea. Eu tenho que esquentar muito no meio para eu conseguir dar a dose que eu quero na periferia. Isso pode ter algum tipo de impacto, mas veja, é uma excelente modalidade? É, para o cenário de toda vez que a gente quer reirradiação, é uma boa opção, sim. O ponto é que com os aparelhos evoluindo, a gente está conseguindo dar um tratamento que antes a gente não dava. Por isso que os estudos todos de parcial e de reirradiação começaram com bracterapia, que era muito mais factível dessa forma, né? Mas hoje a gente está caminhando para o outro sentido, que é IMRT, PMET, que são tratamentos muito bons. E com a evolução tecnológica, eu acho que a tendência é ficar do lado, eu acho que dificilmente alguém no futuro compraria um Itrabim diante, vamos dizer, nos próximos 10 anos, alguém que não tem, fala assim, eu vou investir no Itrabim, eu acho que é bem difícil. Por causa dessa questão econômica, principalmente. Tá? Mas é uma excelente opção, não tem dúvida. Eu vi uma aula interessante da Nilciane, da esposa do Rufo, né, que é radioterapeuta lá em Goiânia. Eu não sabia que ela era esposa do Rufo, não, mas eu conheço ela. O rio só corre pro mar, rapaz. É dinheiro para tudo quanto é lado ali. É quimioterapia, é radioterapia. Cirurgia, tem tudo, bicho. É um cacom. Não, É um cacom. É um cacom. Então, assim, uma aula bem interessante. Os dados que ela mostrou ali do Itrabim com relação à radioterapia, ela não colocou no cenário de recidiva, né, de reirradiar. Colocou como tratamento de doença primária mesmo, né? Mas ela foi bem enfática em dizer que tem que ser paciente selecionado, né? Você tem que selecionar bem o paciente, que são pacientes basicamente acima de 50 anos, tumores muito pequenos, né? Enfim, e que você consegue fazer um tratamento rápido, né? Uma dose única, e ela mostrou dados ali de cosmese muito bons, né? São bons. Extremamente aceitáveis. Então, eu acho que é um tratamento que não dá para se jogar fora, né? Mas eu acho que, como você falou, você precisa ter movimento para aquilo, né? Eu não sei se isso é uma realidade em outros centros, se você está acostumado a ver em outros centros isso sendo feito bastante. O que a gente percebe é que se fala muito pouco no Intrabim. Então, a gente raciocina que o povo faz pouco. Entendeu? Eu não sei qual é sua impressão. Assim, eu gosto muito de parcial de mama, eu sou muito favorável desde que a gente selecione bem um paciente. O principal é a seleção adequada. Uma vez selecionado qual paciente que o risco de reconhecer é baixo, a técnica são iguais, né? E é porque tem pouco no Brasil, né, Intrabim. Eu conheço, tem o de Goiânia, eu não conheço, acho que eu não conheço outros serviços que tem, deve ter, mas assim, Barretos a gente fazia parcial, fazia com radioterapia externa e de novo, a tendência é cada vez mais usar radioterapia externa com a evolução e Intrabim vai ficar de lado por causa da disponibilidade e do preço, do gasto, enfim. E é difícil, assim, olha só, você tem que parar o departamento, parar um bloco cirúrgico, apesar que o Intrabim você pode colocar lá, mas você para toda uma circunstância e é uma situação mais complexa de logística, né? E não tem, eu acho que o principal, não ter o anatomopatológico do linfonodo, que pode mudar a conduta, poderia mudar a conduta. Legal. Então, beleza. Vocês acreditam, só uma pergunta rápida, vocês acreditam no cenário ainda de paciente com recorrência regional, axilar ou supraclavicular isolada, que a gente um paciente que pode ter um benefício de fato ser curado nessa situação, que a gente deve investir local,
Ou você acha que isso é difícil de acontecer? Você fala paciente com recidiva Recidiva linfonodal só isolada, regional, só só regional, regional. sem doença metastática. Só regional. Eu O acho tanto que que a gente tem enquanto que a gente... investir local nesse caso, o tanto que tem que investir no tratamento regional nesse caso. eu acho que sempre pensando da forma com intenção curativa, independente dessa paciente ser de altíssimo risco para doença sistêmica, né? E isso é um fato, ponto. Tem um alto risco de recidivar sistemicamente, mas se a gente não consegue evidenciar nenhuma doença sistêmica, eu não sei se o Cristiano tem um raciocínio diferente. Meu investimento local é pesado. Se for axilar, é tratamento cirúrgico, mais radioterapia de drenagem. Fossa, assim, eu acho que individualizar muito o tratamento cirúrgico, mas eu sigo muito o NCCN, eu acho que a indicação é de radioterapia de fossa, no caso de recidiva de fossa, entendeu? Mas não fechar esse prognóstico do paciente como uma doença paliativa, não. O que você acha, Cristiano? Exatamente mesmo. É aquela frase de eu não creio em labrujas, mas que elas vai, assim, vai recair? É bem provável que vai, mas tem aquela que não vai. Então, acho que todo paciente é passível de cura até que se prove o contrário. Então, se você não tem doença metastática, você tem que ofertar a melhor opção de tratamento naquele momento. O que talvez limite isso seja a toxicidade daquele tratamento para aquele perfil de paciente específico. Então, eu não limito o tratamento acreditando que a doença é sistêmica já. Mas isso já tem micrometástase, então não justifica tratar. Então, se fosse assim, a gente não faria radioadjuvante, a gente não faria quimioadjuvante, a gente não faria nada para ninguém. Então, se o paciente não tem evidência de doença metastática, eu vou ofertar o melhor tratamento possível, por pior que seja a biologia da doença do paciente. É um triplo negativo, a chance de metástase sistêmica é muito grande. Sim, mas eu não consigo ter biomarcador até hoje para saber quem vai e quem não vai. Desde que o mundo é mundo oncologia, a gente vai estar subtratando uma parcela de pacientes e vai estar supertratando uma outra parcela para beneficiar um nicho de paciente. Então, enquanto eu não sei quem é essa pessoa, a melhor estratégia disponível que tem que ser utilizada. Então, cirurgia, rádio, químio, fazer tudo que é recomendado para aquela paciente. Isso não é por indicação. É uma região já irradiada que você acha que a toxicidade não vai se justificar, é um local, é um supraclavicular que talvez a cirurgia não consiga ter uma abordagem adequada daquilo, como o Mauro falou, o padrão é radioterapia, beleza, então... Você tem medo de uma lesão de plexo, né? Assim, exatamente. Se essa carga de radioterapia vai te causar algum dano. Algum dano, exatamente, porque aí a gente também, óbvio, existe um ser humano ali por trás que a gente tem que prezar muito a qualidade de vida do paciente. Mas aí cabe a gente indicar e discutir se aquele caso vai se encaixar naquela situação. Assim, olha, normalmente nesses casos a gente opera, a gente radia. Foi o caso que aconteceu dessa paciente. O onco dela lá de BH não tinha indicado rádio. Quando ela chegou, eu falei, olha, a princípio, recomendação tem. Se você vai ser candidata, se o seu radioterapeuta vai achar que você tem que fazer, eu não sei qual foi a sua janela terapêutica lá no passado, porque ela era um triplo negativo. Vai que ele tinha extrapolado os dados e irradiado drenagem mesmo. Zero, não sei. Então, eu falei, eu não sei o que foi feito atrás, eu não tinha acesso. Falei, por isso que... Ixi, morreu. Acho que caiu. Tá com Covid. Deu Covid positivo, esse. É? Ô, Daniel, tem um caso interessante, cara, da Dani Assad. A gente até discutiu, ela discutiu numa das reuniões lá, né? Não sei se você vai lembrar. Foi da semana passada? Não, acho que tem umas 4 semanas atrás. É uma paciente super difícil? Acho que é. Não. É uma paciente que é super difícil, manda os outros, o dedo do meio para os outros? Não. Pelo contrário, um amor de paciente, cara. Gente boníssima. Cara, uma paciente jovem, acho que 42 anos por aí. Ela tinha um tumor, ela tem um triplo negativo, era um T3N0 no estadiamento clínico inicial, e ela foi para QT neoadjuvante.
não teve resposta, o tumor manteve-se estável. No AP final veio um tumor de 6 centímetros, ela fez uma adenectomia, poupadura de pele, CAP, e eu fiz o BLS dela. BLS dela, congelação dele veio negativo, a paciente magrinha, axila tranquila, fácil de palpar, axila bem clinicamente negativa mesmo. Daí a congelação veio negativa, o HE veio negativo, enfim, ela foi para a adjuvância. Fez capecitabina na adjuvância, e depois ela fez uma recidiva. Com 1 ano certinho, ela fez uma recidiva axilar. Aí, só que assim, ela fez radioterapia. Aí eu não sei se você está lembrado, que a Gabriela falou na reunião que ela considerou, mesmo sendo uma axila negativa, ela considerou uma paciente de alto risco e fez radioterapia de mama, axila, fossa. Na época, era um T3N0, ela fez tudo. T3N0, e ela fez radioterapia de mama, fossa e axila. Ela fez inclusive de axila, entendeu? Tá. Daí, 1 ano depois, ela recidivou em axila. Fez um PET, piscou no PET, biopsiou, veio positivo, fui, esvaziei, e vieram 4 linfonodos comprometidos ainda nessa axila. Só que ela já irradiou tudo. Ela não tem mais nada que irradiar aí. Ela já tem praticamente menos de 1 ano de radioterapia, ela já irradiou axila, já irradiou fossa. Eu só não sei se ela irradiou uma mama interna, mas, assim, em termos de cirurgia... Não, acho que não deve ter, não. Mama interna, não. Mama interna, não. Existe uma discussão se o T3N0 a gente trata como com ou sem drenagem, tá? Assim, tem gente que vai tratar com, tem gente que vai tratar sem, isso é variável. Então, mas quando você fala com drenagem, você fala em fossa, né? Em tratar fossa, né? Fossa. Tem gente que trata... Assim, se for olhar... Você tem axila negativa. Amado, se for olhar bem, esse paciente, ele entrou na MA20 e foi incluído no estudo. Mas, assim, se tem que tratar ou não, a gente não sabe direito. Então, tem gente que trata, tem gente que não trata, então é variável. Não vou entrar nesse mérito. Recorrência na axila, ela tem uma alta chance de recorrer novamente. E que ela se beneficia da rádio, é muito provável que se beneficiaria. Nós vamos entrar na discussão agora de efeito colateral. Se justifica pelo efeito colateral a gente fazer rádio nessa região ou não. Agora, mas você acha que ela teria condições de fazer uma nova radioterapia em axila? Acho que não, né, cara? Difícil, viu? Difícil. Acho que aí vai causar morbidade altíssima para ela, né, cara? Que ela já tinha radioterapia da axila, fez esvaziamento e reirradiar a axila, cara, ela vai... Eu vai acho fazer difícil. linfedema certo, né, cara? Eu acho difícil. Que provavelmente ela teria benefício, teria, mas é uma situação que é muito difícil de indicar. Agora, se ela não tivesse feito radioterapia da axila, eu fez faria. radioterapia de mama e plastrão e fossa, e não irradiou axila. Mas a axila pode pegar um pouquinho ali, só que vai pegar mais baixo. Se radiar sua mama, pega baixo. Aí eu trataria a drenagem nesse cenário agora. Se agora fosse uma recorrência isolada, sem radioterapia prévia de drenagem, eu trataria a drenagem. Então, irradiaria axila, né? Se ela não tivesse radioterapia... mas você vê... Mesmo ela com esvaziamento, né? Fez esvaziamento e irradia, né? Tem 4 linfonodos positivos, né? Então, irradia, né? Eu irradiaria a drenagem, ela tem um risco de recorrer em drenagem. Agora, assim, ela tratou a drenagem e mesmo assim recorreu em 1 ano. Então, a doença aqui é muito ruim. Essa é aquela paciente que eu te falei, Cristiano. Tá lembrado? Uhum. Cara, a conexão caiu, gente, no meio da frase. Essa é aquela paciente que a gente não tem o que fazer. Ela já fez tudo de cirurgia, ela já fez tudo de radioterapia e ela já fez tudo de químio. Positiva, né? O triplo negativo, que fez ACT, fez carbo, fez ACTC, depois fez xeloda. Fez xeloda e... fez rádio e recaiu menos de tudo. E recaiu menos de 1 ano. Agora não tem mais o que fazer, esperar agora, né?
ela recai em algum lugar. Quando o Mauro discutiu, eu falei assim, se você considera ela uma paciente metastática, você poderia ir para imunoterapia para ela, mas mesmo assim, extrapolação de dados, porque ela recebeu taxane menos de 1 ano, e quando você pega o desenho do Impassion, os pacientes tinham que ter recebido há mais de 1 ano. Apesar de que os dados do Keynote agora foram 6 meses. Todos os estudos iniciais, eles põem um intervalo muito longo de químio livre daquela droga, exatamente para isso não contaminar o estudo, e aí depois eles vão diminuindo o tempo. O Perjeta foi a mesma coisa no Cleópatra e depois foi para 6 meses. Então, teoricamente, seria uma possibilidade, extrapolando. E a outra possibilidade de extrapolação é que ela não tem doença metastática mensurável. Então, a gente não sabe se realmente ela é metastática ou não. Então, é o que eu falei, é um caso que não tem resposta. Se você considera ela metastática, você pode fazer imunoterapia. Se você considera ela não metastática, você faz uma quimioadjuvante de novo aí, mas extrapolando o protocolo de doença metastática. Mas aí entra naquele caso que o Daniel falou, né? Eu considero essa paciente curativa, invisto tudo no tratamento local, né, Daniel? Nesse cenário agora, aqui eu estou pesando o risco-benefício e eu, a princípio, eu não consideraria a toxicidade. Daqui a pouco essa paciente recebe a distância e você causa um puta linfedema e piora a qualidade de vida do paciente, o paciente vai querer te matar. Caiu de novo, gente. A Vivo não quer que eu trabalhe hoje, não. Mas eu não irradiaria ela de novo, não. A paciente de altíssimo risco. Paciente de altíssimo risco. Essa paciente, não, porque essa paciente, ela já progrediu a tudo. Ela é quimiorrefratária, ela é radiorrefratária, então, assim, ela é uma doença ruim. Eu acho que a única coisa que talvez segure um pouco a doença dessa paciente seja a imunoterapia, que por sorte ela é fortemente positiva, então ela tem uma boa chance de responder à imunoterapia. A dúvida é, faz agora sem ter doença mensurável ou espera ela metastatizar? A gente não tem essa resposta. Beleza, pessoal. Tá bom. Muito bom, pessoal, alguma dúvida, alguma coisa aí para o Dr. Daniel? Ixi, todo mundo dormiu. Tranquilo, não dormimos não. Não, mas foi ótimo. Eu tenho uma dúvida. Quem é Mastologistas 2021? Bom saber que não sou só eu que não sei disso. Não tenho a menor ideia. Olha que eu faço chamada toda vez. Nunca ninguém entrou com esse nome, não, hein? É para gravar. É para gravação da aula, doutor. Ah, tá. Eu tô assim, gente, esse é novato. Deve ser um R- que caiu de paraquedas lá. Eu acho que é alguém que eles estão treinando para ficar no lugar da Carol, para ela poder ir tomar uma tequila, entendeu? É um alter ego. Carol tô treinando direitinho. Não, tô aqui. Rapaz, ela tá aí. Então, beleza. Gente, obrigado aí. Daniel, mais uma vez, brigadão. Se puder disponibilizar a aula aí para gente. Opa! Para ficar nos arquivos dos professores. Vou mandar, pode deixar. Beleza, gente. Obrigado pessoal, pelos comentários. Valeu, Cristiano. Daniel, abração. Boa noite, gente. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Valeu, boa noite. Valeu, Tchau, tchau. Tchau.